É bom estar vivo, glórias a Deus. Bom, não é sobre o que sabemos, mas é sobre o que fazemos com o que sabemos. Então, a vida ela é muito sobre isso. Não é sobre o que a gente sabe sobre a vida, não é sobre o que a gente sabe sobre, por exemplo, uma matéria na escola, uma matéria na faculdade ou, por exemplo, no serviço. Não é sobre o que a gente sabe, mas é sobre o que a gente está fazendo. A vida ela é sobre ação, né? Ela é sobre movimento. Então, o saber, ele abre o nosso conhecimento. O saber coisas vai permitir que o nosso ramo de ação, de atuação, aumente. Vai aumentar o nosso conhecimento, automaticamente a gente vai saber mais ou menos o que fazer, para onde se mexer, qual que é a ideia. Por exemplo, numa prova de matemática. É importante saber montar uma báscara? É importante. Mas e o que eu estou fazendo com isso? Eu estou aplicando essa báscara para fazer as contas, chega na hora eu aplico ela, porque só saber não significa nada. Só saber está aqui dentro, mas o que gera resultado é o aplicar o conhecimento. Então, levando para o lado espiritual do Evangelho, também é totalmente sobre isso. Que não adianta nada a gente saber que Deus existe, a gente saber que Jesus existe, mas o que a gente está fazendo? Por exemplo, saber que Deus existe vai me levar para o céu? Saber que Deus existe está garantindo a minha salvação? Está garantida a minha vida após aqui? Está garantida a minha vida eterna junto ao Pai? Junto a Deus? Apenas saber que Jesus existe não me garante acesso a Ele. Apenas saber que Deus tem promessas para nós não me garante acesso a essas promessas. Apenas saber que Deus existe não garante que Ele está agindo na minha vida. E isso é muito forte no mundo inteiro, assim, no mundo à volta, porque tem muita gente que conhece Deus. Não que conhece, mas que sabe que existe, que tem informação. Porque saber e conhecer é bem diferente. A maioria das pessoas sabe, tem a informação de que Jesus existiu, de que Deus existe. Mas e aí? O que está fazendo com essa informação? Isso é muito forte. Porque apenas saber não vai trazer resultados, e sim nada na nossa vida. O saber está só dentro. Ter a informação sobre certo assunto está só dentro. Saber que Jesus existe não vai garantir a minha salvação. E tem muita gente que acha que sim, ou não sei o que acha. Porque sabe que Jesus existe, que Deus existe, mas não está buscando Ele. Não está tomando uma ação, um posicionamento de conhecer de fato e não só apenas informações sobre. Porque ter informações é raso, mas buscar conhecer é o profundo. Buscar conhecer de fato vai abrir a mente. Buscar conhecer de fato a Deus e Jesus nos faz começar a colocar em prática, em ação. Nos faz começar a nos movimentar. Porque o Evangelho ele é sobre isso. A vinda de Jesus é lindo porque a vinda de Jesus ali, a partir do momento que ele inicia o ministério, ele começa o ministério ali com os discípulos e ele vai passando as ordens, o passo a passo, as visões, princípios do reino ali, como se portar, como que funciona. Primeiro, os discípulos são cheios de conhecimento. Eles começam a entender como o reino funciona. O que é o reino, quem é Jesus, quem eles são. E aí chega o ponto da ressurreição, chega o ponto da morte de Jesus. Jesus morre, ressurge, volta com os discípulos e diz: ide ao mundo todo e
pregar o evangelho. Então, primeiro eles foram abastecidos de conhecimento. Mas após, eles tiveram que botar em prática. Pois o conhecimento, ele te abre também a noção de que tu precisa botar em prática. Porque é sobre isso, é sobre pôr em prática. É sobre transbordar, é sobre colocar para fora, é sobre estar fazendo algo com que tu recebe. Não deixar parar em ti. Se você recebeu, se eu recebi algo novo de Deus, um novo conhecimento, uma nova revelação dele, algo que tem me ajudado, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou guardando só para mim? Ou eu estou botando para fora? Eu estou compartilhando, estou falando para os outros? Porque é sobre isso, é sobre amor, é sobre amem uns aos outros, é sobre amar uns aos outros. E quem ama, transmite esse amor. Quem ama, transpira o amor. Não é só um sentimento interno, mas sim deve ser demonstrado com palavras, com ações, com se importar. Então é sobre isso. Não é sobre o que eu conheço, mas é sobre o que eu estou fazendo com o que eu conheço. Então que seja um incentivo para você começar a transbordar, começar a botar para fora o que Deus está falando contigo, as coisas que você conhece aí. Não sei, começa a criar vídeo, começa a falar para as pessoas, mas não retém, não guarda em ti. Quanto mais colocar para fora, mais Deus vai derramar sobre ti. Amém? Deus abençoe, até mais.